Vamos lá, maravilha! O tema de hoje é um assunto bem sério, né? O coronavírus e o retorno dos atendimentos. Algumas pessoas já voltaram para os atendimentos e outras ainda não voltaram, mas em breve vão voltar. E quais são os cuidados essenciais? Quais são as medidas que você vai precisar tomar aí no seu consultório ou quando você for fazer o seu atendimento domiciliar? Quais são esses cuidados essenciais que você precisa fazer a partir de agora, né, perante a essa situação do coronavírus? Então eu vou falar hoje quais são esses cuidados, como você deve se portar, né, diante do seu cliente, como você deve se comunicar com o seu cliente. Então existe algo muito importante, né? Aqui em Santa Catarina, como eu já falei para vocês, foi liberado o atendimento. Então os profissionais já começaram a retornar. Todo mundo retornou? Não. Tem uma parte que decidiu não retornar ainda porque quer esperar um pouco mais. Mas tem uma parte dos profissionais que já retomaram os seus atendimentos. E alguns ainda estão fazendo com uma quantidade de clientes um pouco menor, né? Por que isso? Porque o retorno ele vai ser aos poucos, né? As pessoas vão retornando aos poucos à medida que elas vão se sentindo mais seguras. E para elas se sentirem mais seguras e confortáveis, né? Para elas se sentirem mais confiantes de que você, terapeuta, que você, massoterapeuta, está tomando todos os cuidados, você precisa se comunicar com eles. Você precisa falar para esses clientes os cuidados e as medidas que você está tomando. Então, quanto mais você se comunicar com o seu cliente, quanto mais você orientar ele e falar para ele que você está atento ao que tem que ser feito, mais rapidamente o seu cliente vai se sentir confiante para voltar para o atendimento. Ele vai confiar mais no seu trabalho para retomar. Significa que ele não confia em você? Não, não é que ele não confia em você. É que na cabeça das pessoas, o que acontece? Todo mundo vai pensar, mas será que eu volto? Será que eu já devo voltar para massagem? Porque eu não sei se ela está em contato com muitas pessoas, eu não sei se a minha massoterapeuta está se cuidando, eu não sei se ela está usando máscara, eu não sei quais as medidas ela está usando no consultório. Então, para não gerar essa dúvida no seu cliente, o ponto principal aqui é você se comunicar com ele, para que ele entenda que sim, você está tomando essas medidas, né? O que significa é que você vai gerar insegurança se você não se comunicar com o cliente. E olha a importância que é isso, né? Imagina o seu cliente que ele não sabe se você está tomando essa medida preventiva, ele vai demorar mais tempo para voltar. Então, se você quer que os seus clientes retornem mais rápido, se você quer que os seus clientes, assim que for liberado, né, na sua cidade, respeitando as normas da sua cidade, cada um respeitando o seu local. Eu estou falando aqui de Florianópolis, Santa Catarina, que foi liberado os atendimentos, que isso fique bem claro. E aí existe o passo a passo que você precisa seguir para retornar para os seus atendimentos. Então não é simplesmente abrir as portas do seu consultório e começar a atender o seu cliente. Você precisa ir se comunicando agora já com ele. Mesmo que você vá demorar mais um tempo, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, enfim, eu não sei quanto tempo você vai demorar para retomar os seus atendimentos. Mas desde agora, desde esse momento, você já pode ir comunicando com o seu cliente, falando para ele sobre a sua preparação, sobre o que você está fazendo e os materiais que você já tem disponível para quando retomar os atendimentos. E quando o seu cliente vê isso, ele já vai passar a ter mais segurança para retomar o atendimento com você, porque ele está vendo que você é uma pessoa séria e que se preocupa também com a saúde dele, né? Além, é um cuidado com a sua saúde e com a saúde da pessoa que está ali. Então, tem que sempre estar atento a isso. Eu estou fazendo tudo para cuidar da minha saúde e da saúde daquela pessoa.
E aí você vai fazer a sua listinha de materiais que você precisa comprar. Se você ainda não tem, você já vai providenciando esses materiais, já vai organizando, vai comprando aos poucos. Não precisa comprar tudo de uma vez, se você não vai retomar o atendimento agora. Se você vai retomar só daqui 2 semanas, você vai comprando os seus materiais aos poucos. Se você vai retomar agora, amanhã, você precisa já ter os seus materiais, né? Então, no dia que você voltar para o atendimento, você já precisa estar com todos os materiais ali pronto para você usar o que precisa usar e também oferecer os materiais que precisa oferecer para os seus clientes. Eu já vou falar quais são esses materiais, certo? Então anota aí, faça suas observações de tudo que você vai precisar para retomar esses atendimentos. Então, vamos dividir aqui em 3 partes, né? Em 3 assuntos, que é o antes do atendimento, que é o que todo mundo já pode fazer, mesmo não tendo voltado a atender, porque é essa preparação do antes, o durante o atendimento para quem já voltou e o depois do atendimento, o que você faz depois do atendimento. Então, o antes do atendimento é o que eu preciso comunicar com o meu cliente, como eu vou me comunicar. Primeiro, se você tem o e-mail do seu cliente, você pode elaborar um e-mail para ficar mais formal e você vai enviar para o e-mail dele as informações e as medidas que você vai tomar a partir dos seus atendimentos. Então, você vai escrever tudo que você está se providenciando, os materiais que você vai utilizar, como que você vai se portar, como que você vai se comunicar com ele. Você pode fazer um texto explicando e orientando e aí você manda para ele. Se você não tem o e-mail do seu cliente, você pode mandar pelo WhatsApp, tá? Pode mandar um áudio ou um texto pelo WhatsApp com tudo que você já escreveu. Se você quiser escrever um texto para não esquecer de nada, não esquecer de falar de nada, você faz o texto, fica mais organizado. E aí você tem as pessoas que acompanham o seu trabalho que não são clientes ainda, mas que nesse momento podem se tornar seu cliente. Porque a gente sabe que as pessoas estão precisando, né? As pessoas estão mais tensas, estão mais preocupadas, estão algumas, principalmente as que voltaram as que estão trabalhando o tempo todo, né, dentro de hospitais, em vários setores, vários níveis de profissão que já estão há muito tempo e isso gera um cansaço e uma preocupação e um estresse. Você está ali dentro do hospital, preocupado, né? E ainda os familiares dessas pessoas, que o que está acontecendo é que os familiares das pessoas que trabalham em hospital estão muito mais preocupados e muito mais tensos. Então você tem essa oportunidade de captar novos clientes, porque as pessoas estão precisando do seu trabalho. Só que elas só vão buscar o seu trabalho se elas tiverem 100% de certeza e de confiança que você está fazendo o seu trabalho da maneira que tem que ser feito neste momento, tá? Então, eu não estou avaliando qual é o nível de profissionalismo que você tem, ou o nível de técnica, enfim, que você tem, a qualidade do seu trabalho de massagem. Aqui a gente está analisando a qualidade que você vai ter no seu trabalho a partir de agora, de acordo com essa situação que a gente está vivendo, né? Se você está tomando todas as precauções, porque você pode ter a massagem mais incrível do mundo, mas se você não está tomando essas medidas de prevenção, as pessoas podem não confiar no seu trabalho, né? Então, para essas pessoas que não são clientes, você vai falar através das redes sociais. E aí, mais uma vez, você pode postar o texto, você pode postar lá no seu feed com as orientações que você vai seguir agora. Você pode fazer um vídeo também. Então, independente da forma que você vai fazer isso, precisa estar bem claro nas suas redes sociais para que essas pessoas que não te conhecem, que nunca receberam o seu atendimento, possam se sentir seguras de estar te procurando, né? De marcar uma sessão pela primeira vez com você. Então é isso que vai trazer mais a certeza, se elas entrarem na sua rede social
e elas entenderem que você está tendo essas medidas. Então esse é o antes, né? E aí quando você mandar essa mensagem para o seu cliente, ali mesmo você já pode avisar ele tudo que você está fazendo e como que vai ser o atendimento. Então, por exemplo, pode ser um texto padrão para todo mundo. O mesmo texto você vai mandar para todo mundo, tá? Então, assim, você precisa avisar para ele que você não vai poder abraçar ele, que o cumprimento vai ser diferente. Então, aí você pode criar o seu novo cumprimento, né? Que pode ser simplesmente com um gesto de agradecimento. Lá na Tailândia eles fazem muito isso. Lá na Tailândia eles não têm o hábito de abraçar. E aí quando a gente chega nos lugares, eles cumprimentam a gente com uma saudação, né? Eles unem as mãos e fazem uma saudação. Então, por que não, né? Adotar um novo hábito aí de você se comunicar com a pessoa. Ou simplesmente um sorriso, enfim, mas evitar esse contato de abraço. Então você pode até falar isso, porque às vezes a pessoa, ela não sabe disso, e aí quando ela vai te encontrar, né, pode ser que seja um impulso dela, né, sabe aquela coisa quando você vê uma pessoa que faz tempo que você não vê, que você gosta muito, e que no impulso você vai dar um abraço nela? Isso não vai poder acontecer agora, então você não pode mais abraçar as pessoas porque você gera um contato muito próximo. Então já oriente que a saudação vai ser diferente, né, mas que o carinho continua o mesmo. Então quanto mais detalhe você colocar nessa mensagem e quanto mais carinho você demonstrar nessa mensagem, melhor. Então você fala que não vai ter o abraço, mas que o cumprimento vai ser carinhosamente feito de outra forma. E que essa pessoa será muito bem recebida ali. Você deve perguntar também no processo antes ainda se o seu cliente teve algum sintoma, se ele suspeita de que teve alguma reação que possa estar relacionada ao vírus, ou ainda se ele estava, né, com o vírus em algum momento, você precisa saber disso. Então essas informações precisam ser perguntadas, parecem um pouco óbvia, né? Mas é importante perguntar, porque se você pergunta para esse cliente, ele vai, assim, ó, vamos supor que você vai perguntar para o seu cliente, e aí pode ser que ele pense assim, mas se eu tô indo para atendimento, é óbvio que eu não tenho nenhum sintoma, né? Porque eu tenho noção, eu tenho consciência. Mas isso estimula na mente dele também a imaginar que se você está perguntando para ele, você está perguntando para todos os outros. E aí ele pensa, puxa, se ela está perguntando para mim, então significa que ela está preocupada, ela está ciente que tem que perguntar para todo mundo, e isso também me traz segurança. Então essa pergunta é importante, por mais que pareça óbvia, né? O que mais? Comprar todos os seus materiais também faz parte do antes. Quais são esses materiais que você precisa ter aí nos seus próximos atendimentos? Álcool 70, então você precisa ter álcool 70 na recepção, se você tem uma recepção, nos banheiros, se você tem o seu banheiro ali dentro do seu consultório, e no seu consultório, na sua cabine de atendimento. Para todos os locais que a pessoa passar e circular, é importante que ela higienize as mãos. Dentro do banheiro, você vai precisar ter sabonete líquido e álcool gel também, álcool 70%, tá? Que mais que você vai precisar comprar aí? Deixa eu olhar na minha listinha aqui. Máscara, você precisa ter a sua, mas é importante que você tenha também uma, caso o seu cliente chegue sem máscara. Pode ser, pode acontecer. Você vai orientar para ele vir da casa dele de máscara, mas vai que ele chega sem máscara. Então, para você não deixar de atendê-lo, você tem que ter uma máscara para fornecer para o seu cliente ali. Avental descartável, e aqui você tem duas opções, tanto para avental quanto para lençol da maca. Você pode ter o avental e o lençol descartável, em que você atende, usa esse material e você descarta e joga fora.
ou ainda você pode ter o seu avental que você usa tradicionalmente, pode ter o seu lençol de tecido que você usa tradicionalmente e precisa ser trocado a cada atendimento. Nívia, mas eu vou precisar trocar a minha roupa a cada atendimento? Sim, a não ser que você use o descartável, tá? Então, se você tiver usando o descartável, você só troca o descartável. Se você não estiver usando o avental descartável, porque pode ser que na sua cidade ainda não tenha, pode ser que acabou o avental descartável, pode ser que demore para chegar, tanto o avental quanto o lençol. Então, o que você vai fazer? Vai usar os materiais que você tem. O cliente saiu, faz uma varredura total ali. Tira o seu avental, substitui por outro. Ou se você tiver com uma roupa que talvez você não use o avental, você vai ter que trocar essa roupa para atender o próximo cliente. Troca o lençol, troca a fronha, enfim. Troca todos os materiais que você usou e coloca tudo novo, tá? Então é assim que tem que ser. Ainda uma observação aqui, você pode atender sem lençol, né, sem lençol nenhum, se você tem a sua maca que você consegue higienizar. Então, se você consegue, se é uma maca que dá para passar um álcool, você pode avisar o seu cliente que vai atender sem lençol, porque vai ficar mais fácil a higienização. Então, o cliente saiu, você vai, borrifa o álcool em toda a maca e aí você já está pronto para o próximo cliente. Isso vai fazer com que você economize em materiais. Então, não é necessário nesse momento, não é essencial que você compre coisas descartáveis, porque você pode atender só em cima da sua maca, tá? Não, Nívia, eu quero atender com lençol. Então, se quer atender com lençol, precisa usar o descartável e trocar a cada cliente, ou usa o tecido de algodão e troca a cada cliente igual, tá? Se você não puder investir agora, eu sei que muitas pessoas estão retomando, não podem comprar esse material agora, aí você vai dar preferência para os materiais que você precisa ter, como álcool, sabonete líquido, papel toalha. No banheiro, você não pode usar toalha coletiva que todo mundo vai usar, tem que ser o papel descartável para a pessoa secar a mão e jogar fora. E a máscara, que também é o essencial para esse momento, tá? O avental, ele não é essencial porque você pode trocar a sua roupa. Ah, mas se eu atender 10 clientes, eu tenho que trocar 10 roupas? Sim, tem que trocar 10 roupas, tá? E o lençol, a mesma coisa, ele não é prioridade nesse momento, porque você pode atender totalmente sem lençol, só o cliente em cima da sua maca, né? A maca ali sem nada. E aí você passa o álcool depois que esse cliente sair. Fica mais fácil até para você higienizar. Então você vai usar o álcool e um papel descartável para higienizar. E se possível, você vai higienizar fazendo uma fricção, uma leve fricção ali em toda a região. Passa o álcool em toda a maca, passa o álcool naquele suporte de apoiar o rosto se você usar. Então você vai passar o álcool em tudo. E em todas as partes que você... Já tô falando do durante, né? Todas as partes e as regiões ali da sua sala, do seu local, que o seu cliente circular e tocar, você deve higienizar também quando ele sair, tá? Então, se você está... Algumas pessoas estão perguntando de luva, né? Se tem que usar luva. Não é necessário você usar luva. A luva, ela vai te ajudar na proteção, mas também você precisa ficar muito ligado, porque de nada adianta você usar a luva e tocar com a luva no seu rosto. A luva, ela vai te dar um lembrete que você não pode tocar no rosto, tá? Mas se você tá com a luva e fica encostando em tudo que é lugar, e abre gaveta, fecha a gaveta, e pega no pote e sai do pote, isso não resolve nada usar luva, tá? Então, eu vejo a luva como mais um lembrete do que uma segurança. A segurança mesmo é você lavar as suas mãos e você não encostar suas mãos no seu rosto, tá? Essa é a maior segurança, de você estar ligado em tudo que você vai tocar.
encostar o mínimo possível nas outras coisas, como eu falei, gaveta, abrir torneira. Então você já deixa todo o seu material preparado. Vai usar creme, vai usar algum outro produto, já deixa tudo preparado, sem precisar ter que mexer no seu consultório no meio do atendimento e ficar encostando nas coisas. Então, quanto menos você encostar nas coisas, mais você vai se prevenir. Então, se concentra nos materiais que você tem que usar para aquele cliente, deixa separado e mexe só naquilo. Aí aquele cliente vai embora, você vai higienizar só aquilo ali. Se o seu cliente, se você vai fazer um atendimento que ele precisa tirar as roupas, é ideal que você separe algum lugar, que pode ser um banquinho que você consiga higienizar, pode ser uma cesta que você consiga higienizar. Então, de preferência, material de plástico ou de vidro ou algum local que seja liso, né? Vai separar um local para o seu cliente colocar as roupas. Veja um local que seja liso, que não tenha, por exemplo, se você colocar num lugar que é de madeira, mais difícil de higienizar. Então tem que ser um local liso para você conseguir depois passar um pano ali. E aí você deixa reservado para o seu cliente colocar as roupas dele ali naquele local. Para não sair colocando em qualquer lugar e encostando em tudo, tá? Então o ideal é separar um local só para colocar as roupas. Eu até sugiro que se você tiver aquelas caixas organizadoras, sabe? Que a gente encontra por aí e são de plástico, então é bem fácil isso. Você separa uma caixa organizadora dessa, aí você consegue depois lavar e secar rapidamente. Ou se você tiver um espaço aí num balcão, que você consiga depois higienizar aquilo, passar o álcool para higienizar, você também pode usar o balcão. Máscara. Você e o seu cliente precisam estar de máscara. Eu tô vendo muita gente aí que tá usando máscara só o profissional. Então você e o seu cliente precisam estar de máscara. E de preferência evitar fazer atendimentos faciais, para evitar esse contato direto ali com a região da face, tá? Então, dê preferência para fazer procedimentos no corpo, procedimentos corporais nesse momento. Propé e termômetro. Propé você pode usar, ou ainda você pode pedir para o seu cliente tirar os sapatos. E aí, evita com que ele entre com o sapato, né? Muitas pessoas já fazem isso. Se o seu cliente entra com o sapato, que dificilmente você vai fazer uma massagem nele com o sapato, né? O propé é mais utilizado para procedimentos em que a pessoa vai entrar de sapato e vai sair de sapato. Por exemplo, ela vai vai no salão para fazer o cabelo ou para fazer a unha da mão. Aí ela não vai ter necessidade de tirar o sapato, mas na massagem, necessariamente a pessoa vai tirar o sapato. Então você pode pedir para ela tirar o sapato lá na entrada, deixa o sapato na entrada. Você pode deixar um recipiente também, uma caixa dessa organizadora também na entrada para a pessoa tirar o sapato ali e aí ela entra. Então não é necessário o propé para esse tipo de procedimento. Ah, mas eu vou tirar a sobrancelha, né? Aí a pessoa não precisa tirar o sapato. Então você vai usar o propé. Mas para quem trabalha restritamente com a massagem, ela vai ter que tirar o sapato. Então é só tirar o sapato no início da sala e deixa ali e não vai entrar com esse sapato para dentro. Termômetro. Termômetro, você pode ter sim o termômetro. Se você tiver aquele de... esqueci agora como é que chama, mas é um que você aponta ele. E aí ele tem ele já consegue medir a temperatura. Me fugiu agora o nome, tá? Porque se você não tiver esse termômetro, você vai pegar nele, você vai dar pra pessoa pegar, ela vai colocar no corpo, vai tirar. Então aí eu acho que fica mais atrapalhado você usar esse termômetro. Então você já vai ter perguntado se ela teve sintomas, você já vai ter perguntado como é que ela tá se sentindo. Então não vejo a necessidade de usar o termômetro se ele for aquele que você precisa colocar aqui embaixo do braço para medir a temperatura. Se você tem aquele que aponta, que você não precisa encostar na pessoa, aí você usa e vai ser
vai ser muito bom você começar a usar, porque às vezes a pessoa não sabe que ela está com a temperatura elevada. Então é mais um cuidado, mais uma medida preventiva que você pode usar, é o termômetro. Mas ele não garante, né? Porque às vezes a pessoa ela pode estar assintomática, então ela não vai ter a febre, ela não vai ter nenhuma outra questão, então ele não é uma garantia de que você vai estar se prevenindo. Então quer dizer que eu medi a temperatura, ela não tem febre, então eu não preciso usar máscara nem nada. Não, isso não significa nada, é só mais uma medida preventiva. Todos os materiais que eu tô falando aqui, se você pesquisar lá no Google, onde compra termômetro infravermelho, você vai achar. Onde compra avental descartável, você vai achar. Hoje a internet é incrível, né? Tanto pra gente poder se comunicar aqui, quanto para fazer aula. E quem é aluno sabe disso, tá tendo essa vantagem agora de poder estudar online sem precisar ir num local fechado. Então, e a internet também é incrível para você achar tudo que você quer. Você não precisa sair enlouquecidamente em todas as lojas da sua cidade. Você pode comprar o seu material dentro de casa, que é até melhor, né? Ou você compra pelo telefone e pede para entregar se é o local da sua cidade. Se na sua cidade não tem, quem mora no interior talvez não encontre, né? Você pode comprar tudo pela internet. As americanas têm lá no site. O que? O termômetro? Tá. O termômetro infravermelho tem nas lojas americanas, mas tem em vários outros lugares. Se você pesquisar no Google, você vai encontrar uma lista de locais, provavelmente no Mercado Livre você vai encontrar, e ainda você consegue pesquisar onde tem o melhor preço. Se você jogar ali no Google, você vai olhar vários sites e você vai encontrar o melhor preço mais acessível para você, dentro das condições que você está se organizando aí para voltar a atender. E aí, na sua cidade, se você souber de alguma loja, você liga, você faz o orçamento, você pergunta o preço, e aí você consegue também fazer a avaliação pela internet, o que vai ficar melhor, né, com relação ao frete também, essas coisas. Muito, muito, muito importante, higienize a sua mão entre cada atendimento. Vai iniciar um atendimento? Lava bem as mãos, passa álcool gel. Terminou o atendimento, o cliente já foi embora, higieniza todos os locais que ele possivelmente encostou. Maçaneta, se você percebeu que ele encostou aonde? Maçaneta da entrada da sua porta, a torneira do banheiro, qualquer local que o seu cliente possa ter encostado, você vai lá e passa o álcool gel, você higieniza aquele local. Terminou toda a higienização? Lava bem a sua mão de novo e aí você passa álcool gel para se preparar para o próximo cliente. Então tem que estar sempre, sempre, sempre atento a esses detalhes. Tem que entrar na rotina. A lavar as mãos, eu espero que você já lavasse as mãos antes, né? Mas agora você vai ter que lavar mais vezes a sua mão e passar o álcool gel. E do mesmo jeito você vai orientar para o seu cliente. Então o cliente chegou, você já põe álcool gel na mão dele. Passou álcool gel, você encaminha ele para o banheiro para ele lavar as mãos e vir para o atendimento. Se o cliente vai sair, recomenda para ele lavar as mãos e depois sair. Então todos esses cuidados precisam estar aí numa listinha, né? Você pode até fazer uma lista e de vez em quando você olha para essa lista e pensa, estou fazendo tudo isso ou tem algo que eu estou esquecendo? Porque são novas normas, são novas recomendações que você não estava habituado, que você não estava acostumado. Então, do mesmo jeito que eu fiz a minha lista aqui hoje de materiais, eu fiz a minha lista aqui de coisas importantes para falar para você, você precisa ter a sua lista aí, para você olhar ali e pensar se você está fazendo tudo daquilo em todo momento ou se você está esquecendo de alguma coisa que precisa implementar. E aí eu grifei algumas coisas importantes aqui, depois eu disponibilizo para vocês esse material que eu tenho, que é o Diário Oficial de Santa Catarina. Para cada cidade pode ter alguma regra especial, mas aí cada um vai precisar verificar na sua cidade. Eu vou disponibilizar esse material, que é um material
base para vocês se nortearem, né? Que são as recomendações e as medidas que estão sendo tomadas aqui em Santa Catarina. Vou colocar esse material lá no meu Telegram. Então, se você ainda não está no meu canal do Telegram, é só você ir lá, entrar no meu canal do Telegram para você receber esse documento. Você deverá questionar o seu cliente, né? Como a gente falou lá no início, se ele teve algum sintoma, se ele estava fazendo esse isolamento, para você estar atento. Você deve pedir ainda para o seu cliente se nos próximos dias, se ele tiver algum sintoma, se ele tiver resultado positivo do Covid, para ele te informar. Vamos supor que ele começou a ser atendido por você e por algum motivo ele se contaminou, não no seu consultório, porque você está tomando as medidas preventivas, mas na rua. Às vezes ele foi fazer compra no mercado e aí se descuidou e, enfim, pode ter acontecido isso. E aí ele deve te informar, porque muitas vezes ele estava circulando ali na sua sala e ele estava com o vírus, então você vai precisar estar atento a isso, tá? Aí teve uma pessoa que me perguntou justamente isso. Nívia, mas eu estou insegura em atender porque eu vou tomar todas as medidas, né? Eu vou fazer tudo que tem que ser feito. Mas e se o cliente pegar o vírus em outro lugar, por exemplo, no mercado, e ele falar que foi aqui na minha sala? Então, você, a partir do momento em que você está tomando as medidas preventivas, a partir do momento em que você fala para o seu cliente, orienta ele e você avisa que você está fazendo isso, não tem por que ter insegurança. Se você está fazendo o que tem que ser feito, não tem por que ter insegurança. É só você deixar bem claro para o cliente que você está fazendo a sua parte que tem que ser feito. Você está sendo responsável e fazendo a sua parte. E aí você precisa questionar ele para entender se ele está sendo responsável e fazendo a parte dele. Porque de nada adianta você tomar todas as precauções ali, todas as medidas dentro da sua sala, e aí o seu cliente simplesmente sai para andar na rua sem máscara. Ele sai para ir no mercado sem máscara, como eu já vi aqui em Santa Catarina acontecendo. Então eu não estou falando nada que eu estou tirando da minha cabeça. Estou falando coisas reais que acontecem com pessoas reais. Então, ainda assim, com tudo que está acontecendo, existem aquelas pessoas que não estão nem aí para nada. Então, você tem que também jogar essa responsabilidade para ele. Você tem que ser responsável em fazer o que tem que ser feito, avisar para ele, comunicar, mas também jogar essa responsabilidade para ele se ele está fazendo o que tem que ser feito. E de vez em quando eu vejo uma pessoa andando sem máscara. Então, isso não é para acontecer. Mas a pessoa está andando sozinha. Não importa se ela está andando sozinha ou não. Se ela sair da casa dela, ela tem que colocar máscara. Então, isso é ser responsável. Isso é ter responsabilidade com você, com a sua saúde e com a saúde das outras pessoas. Mas eu não tenho medo de pegar o vírus, porque a minha imunidade é boa. Não importa. Você não sabe se você está com o vírus ou não. Você não sabe se você está assintomático, justamente porque a sua imunidade é boa e você está assintomático, só que você está transmitindo para as outras pessoas. É por isso que tem que usar máscara. Não é para usar máscara só quem está com sintoma, é para todo mundo usar máscara. Então tem que ter essa responsabilidade, tem que estar ciente disso. E você precisa saber se o seu cliente também está tendo essa medida de prevenção aí, tá? Algumas outras dúvidas que surgiram nesses últimos dias aí, se podia ou se não podia fazer massagem, se o contato era algo que se podia fazer ou não. Então, talvez você já saiba, mas tem algumas pessoas que não sabem, então acho importante eu falar aqui. O vírus, ele vai ser transmitido através das vias oral, respiratória e também através do olho. Então, como é que você pega esse vírus? Se você leva a sua mão nesses locais, certo? Ou se por alguma forma esse vírus chegou até você. Se a pessoa espirra e aí você tá sem máscara ou tá sem proteção e aí esse vírus veio até você. Então, ele só é transmitido pelo toque se você tocar aonde tem o vírus. Então, se você tocar
na bancada lá do mercado e que passou alguém que tinha o vírus e que tocou ali. E aí você tocar nessa bancada e você levar a sua mão na região de olhos, nariz e boca, aí sim você pode contrair o vírus, você pode pegar esse vírus, entendeu? Ele não é transmitido se você não... Por exemplo, você pode até encostar no vírus, mas se você lavar suas mãos, você não vai pegar esse vírus, porque ele não é através da sua mão, ele não é através do toque. Você só vai contrair o vírus se você levar a sua mão nessas regiões em que eu falei. Então, existiam algumas pessoas com a dúvida de se a massagem pode ser feita ou não. Então, a massagem ela pode ser feita, porque você vai tocar no corpo da pessoa, e isso não gera a contaminação se você não levar a sua mão no rosto, tá? A contaminação ela só vai acontecer se você tocar em algum lugar que tem o vírus e você levar a sua mão no rosto. Por isso você não pode levar a mão no rosto e por isso você precisa higienizar suas mãos. Porque se por algum motivo você tiver contato com o vírus nas suas mãos e você higienizar lavando as mãos e passando o álcool, você não vai se contaminar com o vírus. É só ter esse cuidado e ficar atento a isso. Não posso levar a mão no rosto em momento nenhum. Não posso levar a mão na boca em momento nenhum. Não posso coçar o meu olho em momento nenhum durante o meu trabalho, durante o meu atendimento. Então, esse é o alerta que você precisa ter. O problema não está em fazer a massagem no seu cliente. Você pode fazer a massagem no seu cliente e tá tudo bem, tá? Mesmo que, mas e se ele tiver assintomático, né? Eu não vou atender porque eu não sei quem é ou quem não é. Porque tem gente que pode estar assintomático. Se você tomar todas as medidas preventivas, você pode atender. Você não vai ter problema nenhum. Você só vai ter problema se você não fizer o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito? Tudo isso que eu falei aqui. Todo esse bate-papo que a gente está fazendo aqui agora. Então, esteja atento, conectado e ligado a todas essas informações. A ventilação de ambientes. Acabei de ver aqui. Então, atendimento com as janelas abertas, um lugar que seja arejado, que tenha ventilação. Nívia, mas tá frio. Infelizmente, vai ter que abrir as janelas. Não dá para fazer atendimento com tudo fechado. Abre a porta. O meu lugar não tem janela. Deixa a porta aberta para circular o ar, para ventilar. Precisa ter circulação de ar ali no ambiente. Então, deixa esse ambiente aberto. Quando o seu cliente sair, mantenha o ambiente aberto. Esse ambiente vai ficar aberto em todo momento que você tá ali fazendo os atendimentos. Você só vai fechar quando você for embora para sua casa e parar os atendimentos, tá? Aumentar o intervalo entre um cliente e outro. Eu sei que muitos locais fazem atendimento de hora em hora. Inclusive, eu já trabalhei em São Paulo e São Paulo é muito isso, né? No interior, o pessoal é mais tranquilo, mais relax, né? Em São Paulo, as coisas acontecem assim, acelerado. E quando eu atendia lá em São Paulo, era uma hora seguida da outra. Então, você mal tinha tempo para arrumar a sala, arrumar tudo e vir o próximo cliente. Então, isso não vai poder mais acontecer. Você precisa dar um intervalo o suficiente para higienizar tudo, se preparar, trocar o seu avental e aí sim chamar a próxima pessoa. E também isso vai evitar que duas pessoas se encontrem na sua recepção. Então, na sua recepção só pode ter a pessoa que vai entrar no seu atendimento. Oriente para ela chegar no horário, nem antes e nem depois. Chegue no horário marcado, para que você não encontre com outras pessoas aqui. Então, quanto menos pessoas circular no seu local, melhor. O ideal é a pessoa do horário estar ali no seu local de atendimento. Então, você pode deixar um espaço de uma meia hora entre um cliente e outro, para que você consiga fazer toda a higienização com tranquilidade, sem pressa, sem esquecer de nada, tá? Deixar tudo organizado e tudo higienizado. Eu recebi um e-mail que eu achei bem legal,
Eu achei muito, muito, muito legal. Recebi ontem esse e-mail de um spa aqui de Santa Catarina, de Florianópolis, que eu frequentei, né? E eles enviaram um e-mail para todos os clientes. E olha que legal, né? Eu nem estava indo mais, eu fui já tem uns bons meses aí que eu fui lá, eu fiz um pacote, fiz várias sessões com eles. E aí depois eu não fui mais, porque eu fui fazer atendimento com outras pessoas também. Eu gosto de sempre estar fazendo atendimentos em locais diferentes. E aí eu não fui mais por esse motivo, né? E eles são, assim, incríveis, a recepção deles é incrível. Quem mora em Florianópolis deve conhecer, se não conhece, vale a pena ir lá fazer uma visita, porque é um spa referência aqui de Florianópolis. E eles tiveram uma sacada, assim, bem legal, que foi mandar um e-mail com todas as orientações que eles vão fazer, né? Com tudo, todas as medidas que eles vão tomar, orientando. Então, o que acontece quando eu li esse e-mail? Isso me passa muita segurança. Quando eu li esse e-mail, eu pensei, nossa, eu me sinto totalmente segura em ir lá fazer uma massagem. Porque eles estão se preocupando. Eles tiveram o cuidado de elaborar um e-mail e mandar para mim. E eu nem sou uma cliente atual. Então, quando eu vejo isso, eu penso, vale a pena ir lá. Se eu pensar numa massagem, vale a pena eu pensar em retornar lá. Então eu vou... eu achei muito legal mesmo. E eu vou disponibilizar também esse material para vocês lá. Dando todos os créditos pro spa. Com o nome do spa, tudo bonitinho. Porque é mérito deles, né? Eles elaboraram, tiveram o cuidado e o carinho de elaborar esse e-mail. E eu quero que vocês vejam, quero que vocês tenham acesso a esse e-mail que eu recebi. Então eu vou colocar também, ainda não sei como é que eu vou colocar, se eu vou colocar em print, como é que eu vou fazer aqui, mas eu vou mandar lá no Telegram também esse e-mail para que vocês possam ler, para que vocês possam se situar, para lembrar de tudo que a gente falou aqui, dessa forma organizada. E aí vocês podem se inspirar nesse e-mail para montar uma mensagem para enviar pro cliente de vocês, tá? O que vocês podem fazer a mais aí para orientar o cliente? Vocês podem passar alguma recomendação pro cliente de coisas para aumentar a imunidade. Então, por exemplo, você pode recomendar algum chá para ele tomar para aumentar a imunidade, né? Tem o chá de moringa que aumenta a imunidade, que é muito bom. Você pode recomendar para ele tomar. Nesse momento, eu não recomendo que você tenha o chá no seu consultório, para evitar mais contato ainda, né? É mais um lugar que você vai entrar em contato, que o seu cliente vai entrar em contato, que você vai precisar higienizar muito bem. Você não vai poder oferecer a mesma xícara para o próximo cliente. Então, eu sugiro que vocês, nesse primeiro momento, evitem oferecer chá. Mas vocês podem recomendar para ele. Ou se você tem o chá, por exemplo, se você compra lá o seu chá de moringa, que é um dos recomendados para imunidade, ou algum outro que você conheça, e você compra ele em sachê, você pode dar de presente pro seu cliente, né? A hora que ele for embora, você fala, ó, esse chá é bom para imunidade, eu vou te dar, a gente não tá oferecendo chá nesse momento, mas eu vou te dar para você tomar esse chá em casa. Isso é uma das coisas. Você pode também usar no seu consultório um borrifador de aromaterapia, para que você use esses aromas que ajudam na imunidade ou que ajudam a combater as bactérias, os vírus, né? O óleo essencial de melaleuca, o tea tree, é muito bom para isso. Cravo, laranja. Então você pode fazer um mix aí de aromaterapia para usar isso no seu consultório. Além de todas essas precauções, para a gente finalizar aqui e encerrar, esteja conectado, né? Esteja conectado com o quê? Com a sua fé. Esteja conectado que as coisas vão dar certo, que vai ficar tudo bem. E todo momento que vier a preocupação, que vier um medo, que vier a insegurança, que eu sei que pode vir, que muitas pessoas estão nesse momento receosas até de voltar a atender, toda vez que vier isso na sua mente, se conecta com algo maior que existe, independente da crença que você tem, independente do que você acredita. Tenha fé que as coisas vão ficar tudo bem. E que se você estiver conectado com a sua luz, tenha fé na sua luz,
Alimente essa luz que tem aí dentro de você. Alimente a sua energia e se conecte com ela para que você esteja alinhado e conectado que tudo vai dar certo. Para que a energia do medo não fique em você. E sim fique a energia da esperança, a energia da fé, a energia da sua luz, que eu tenho certeza que você tem. Se você trabalha com massagem, você tem uma luz aí dentro gigante. Então se conecta com essa luz para que o seu sistema imunológico também se fortaleça e para que você fique cada vez mais fortalecido. Então, além de todas as medidas que são obrigatórias nesse momento, né? E que são medidas físicas de você comprar isso, comprar aquilo, de ter isso, ter aquilo, desses materiais. Uma das medidas essenciais também é você estar conectado com a sua luz, com a sua fé. Então se conecta com o que você acredita. Cada um aqui acredita em uma coisa. Cada um aqui tem uma fé, uma religião, uma crença diferente. E tá tudo bem. Acredita no que você acredita. Se conecta com a sua luz. E faz a sua luz vibrar e brilhar para outras pessoas, para você ajudar essas pessoas que estão precisando nesse momento. Você tem uma ferramenta incrível que é a massagem. Use essa ferramenta para ajudar as pessoas que estão precisando nesse momento. É isso, meus amores. Beijo grande para vocês e nos vemos amanhã na próxima live, 11h11. Tchau, tchau.